coisa, não existe medicamento, cirurgia, o processo que faz você emagrecer. Existe medicamento, processo e qualquer tipo de cirurgia que muda o teu comportamento alimentar durante um certo período. E aí, quando tu parar de usar, o que vai acontecer? O que mudou? Exato. Eu, por exemplo, durante muitos anos eu tomei subtramina. Inibia o apetite. Perdia peso, nem gordura, né? Perdi o peso, porque perdia peso, né? Baixava. Mas, mais uma vez, não é falando mal do medicamento. O medicamento, ele ajuda, ele funciona e tudo mais, quando você está disposto a entender que é algo momentâneo. Aluguel. Tipo assim, você vai fazer um tratamento de 6 meses lá. Nesses 6 meses você faz a dieta, você faz o treino e durante esses 6 meses tu tem que te propor a mudar a tua própria mentalidade. Então, a gente durante o período todo de emagrecimento entendeu o quê? Que, poxa, eu estou obeso. Eu estou obeso físico por conta disso. Então, o meu objetivo é correr em cima, trabalhar e ao máximo mudar. Por isso que é muito interessante a gente ser honesto com a gente. É muito interessante a gente conseguir lidar com essa questão com uma certa honestidade. Um exemplo clássico que eu dou para todo mundo. Quando a gente fala de processo de emagrecimento, de alimentação e tudo mais, eu dou um exemplo clássico. Cara, para mim a melhor refeição do mundo é o café da manhã. Eu gosto muito de tomar café da manhã. Mas se porventura eu fosse iniciar uma dieta que nessa dieta fosse prescrita que não tem um café da manhã, você pula pro almoço, para mim era insustentável. Isso é um exemplo dentro da minha realidade. Perfeito. Entendeu? Da minha realidade. Existem pessoas que pela manhã não sentem fome. Conseguem fazer. Mas tu falou algo interessante. Então a gente tem que entender cada caso, né? E não tem que mirar em uma só estratégia. Sim. Senão existiria só um tipo de treino para ganho de massa muscular. E aquela coisa, um exemplo. Quanto é 2 mais 2? 4. Agora quanto é 3 mais 1? O resultado é o mesmo, mas são por proporções diferentes. Exato. A mesma coisa emagrecimento. O que funcionou pro X, às vezes não funciona pro B. Se eu for dar um exemplo da dieta que eu fiz para perder tantos quilos, para algumas pessoas não vai funcionar. Peso diferente, altura diferente, ambiente diferente, mentalidade diferente, condição diferente. Bacana. Entendeu? Então são coisas muito diferentes. Pegando esse teu gancho, eu tenho em casa esse caso. Minha esposa já fez dietas um pouco mais flexíveis e dietas mais restritas. O que funciona com ela? A dieta mais restrita. O flexível para ela não funciona. Pela manhã, tirei o café da manhã e muitas vezes ela funciona. Então é aquilo. Para ela, funciona de um jeito. Para outras pessoas, insere o café da manhã, a pessoa vai perder peso, vai perder gordura, mas casos e casos. Em casa a gente tem muito isso. Sim. A minha esposa já tentou várias vezes fazer dietas um pouco mais flexíveis para se alimentar mais, só que o resultado, esteticamente, a resposta não era a mesma. Um exemplo. Hoje eu consigo falar assim, eu consigo encaixar uma dieta flexível na minha rotina. Bacana. Porque eu consigo ter o autocontrole. Agora, quando tu pegas o Reginaldo de 170 quilos, que você vai pegar o plano alimentar lá e falar assim, olha, tem 30 gramas de doce de leite. Cara, não rolava 30 gramas. Top. Era 30 gramas, uma dedada no doce de leite, deixava na geladeira, aí de madrugada ia tomar uma água com a desculpa de abrir a geladeira pra ir lá dar outra colherada. Essas 30 virava 60, virava 90, e quando tu via, tu dava conta, tu tava deitado na cama falando assim, poxa, tem um doce de leite na geladeira, e tu não conseguia dormir. Isso aconteceu comigo muitas vezes. Top, e isso que tu falou, cara, esse ponto é determinante na nossa entrevista, porque eu falo muito sobre isso. Imagina uma pessoa que ela é dependente de algo, tu vai dar um pouquinho pra ela. Ela vai pegar um pouquinho, mas ela... Isso é um processo, como tu falou hoje tu pode comer doce de leite, mas tu tem já o quê? Controle. Autocontrole. Mas no início, eu digo muito que uma pessoa que comeu errado 30 anos da tua vida, não corrige uma semana. Não corrige uma semana. O processo todo, mais uma vez, para algumas pessoas vai dar certo você simplesmente cortar essas coisas de uma hora para outra. Agora, para outras pessoas, a redução. Cara, eu era acostumada a comer doce todo dia. Bora lá cortar em 75%. Depois 50%, depois 25%. Isso é no mundo ideal. Né? Isso é no mundo ideal. Para mim, Reginaldo, não deu certo. Entendi. Não deu certo. Por quê? Entra na questão do emocional e da mentalidade. Eu não conseguia dormir direito sabendo que na minha geladeira tinha um pote de doce de leite. Aí, mais uma vez, isso não é saudável, isso não é normal. Isso é doença. Perfeito. Entendeu? Verdade. Isso é doença. Era um vício, né? A gente precisa fazer um comparativo. É muito difícil a gente falar isso, mas a gente precisa fazer um comparativo que, se a gente for pegar e colocar do lado
um cara que é adicto com um cara que tem vício por comida, às vezes a gente for olhar, cara, o tratamento ele é muito semelhante. Qual é a diferença de um spa para uma clínica de reabilitação? Tu tá isolando o cara do ambiente. Tu tá isolando o cara do contato com a substância que ele tem aquele desejo, aquela compulsão. Perfeito. Só que são coisas completamente diferentes. Então, durante muito tempo eu encarei dessa forma. Eu evitava frequentar ambientes onde tinha aquele alimento que me deixava sensível. Um exemplo, eu gosto de bolo. Sou fãzaço de bolo. Certo. Então, durante muito tempo, eu evitei frequentar ambientes que eu sabia que eu ia ficar sensível, que ia ter bolo. Por quê? Comigo não tinha uma fatia. Eu tinha que comer até passar mal, até ficar cheio. Não era nem mais vontade de comer, era tipo aquilo de não dá mais nada. Agora comi. Agora eu comi, não dava pra tomar um eno. Tu comprava mais, tu comia mais do que o corpo precisava. Que o corpo precisava. Exatamente. Aí via que é o erro, ânsia, né? via aquela vontade toda. Refluxo, né? Eu tive problema de refluxo, eu fiz cirurgia por conta disso. Então, o que acontece? A gente precisa entender o quê? Que enquanto a gente não encarar o problema de frente, e mais uma vez, a gente dificilmente consegue encarar o problema sozinho. Perfeito. A gente precisa de acompanhamento com o psicólogo, com o nutricionista, com o médico, com o personal. Por isso que é aquela questão toda, é todo um ecossistema montado. Agora, isso no mundo ideal, infelizmente, nem todo mundo tem condição de ter nutricionista, psicólogo, personal, uma academia especializada. Isso. Então eu vejo que o meu papel hoje na internet é dar essa orientação, é dar essa visão para a galera de falar assim, olha, comigo foi dessa forma, talvez contigo seja assim também. Top. Mas se não for dessa forma, tenta por essa outra aqui. Reginaldo, pegando esse gancho sobre essa equipe multidisciplinar, vamos dizer assim, o personal, o endócrino, o nutricionista, né?